Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Está aberta oficialmente a safra do camarão. A pesca foi autorizada no último sábado em evento no Mercado Público de Rio Grande. O preço do camarão sujo variou entre R$ 8 e R$ 15 o quilo, diretamente com os pescadores ou nas docas. O IBAMA autoriza a pesca do camarão na Lagoa dos Patos até o dia 31 de maio. Em Pelotas, a abertura oficial está marcada para o próximo sábado, às 11 horas da manhã. Uma marca do agro brasileiro esteve presente em Kona, no Havaí, no Ultraman World Championships, um campeonato de ultra-atletas envolvendo natação, ciclismo e corrida. A Associação dos Criadores de Mato Grosso patrocinou o brasileiro Alessandro Medeiros. Sabe por quê? Porque ele é o único ultra-atleta do mundo a seguir a dieta estritamente carnívora. E mais, ele percorreu os 515 quilômetros da prova, envolvendo as 3 modalidades, em jejum. E a gente conversa com ele agora. Tudo bem, Alessandro? Tudo bom, Thaís? Um prazer estar com vocês aqui, contando um pouco da nossa história de sucesso com a dieta carnívora. Todo mundo fala que exercício precisa de carboidrato para queimar. Como é esse preparo consumindo somente carne, Alessandro? A gente costuma brincar agora que os dias dos carboidratos estão contados, né? Não uma nova descoberta, isso daí não é novo, né? Na evolução humana, né, Thaís? Nós armazenamos gordura para a gente utilizá-la quando você falta energia, né? Nós rodamos antigamente com gorduras e não com carboidratos o tempo todo, né? É fato que existem pessoas que se adaptam melhor ao carboidrato, têm performance sim com carboidrato, mas o que a gente quer mostrar é uma nova possibilidade, né? Uma nova era, como a gente está falando, né? Então, pessoas que não se adaptam ao carboidrato podem muito bem performar utilizando a gordura corporal. Então, a gente está quebrando vários paradigmas, né? A gente está tentando entender isso também, porque é uma coisa nova, mais antiga, mas não tem estudos, né? Tem poucos estudos falando, tanto que já saiu o primeiro estudo de caso meu, né? E agora a gente está encaminhando para um segundo estudo de caso, mostrando como você utilizar a gordura como fonte de energia, além de te dar performance, pode ser muito mais saudável do que você ser um queimador de gorduras, como de carboidratos, né? Como a gente costuma falar assim, né? E você pode ver, e eu não preciso ficar mostrando estudos, enfim, é só você ver em uma maratona o quanto de atletas ali que se prepararam para correr uma maratona, muitos ainda, 80, 90%, estão acima do peso ainda, né? Então, para você ver que tem alguma coisa errada nesse circo aí, né? Nesse painel que a gente está vendo. Bom, a gente tem toda semana a Lívia Padilha, que foi a revisora técnica do livro A Carne Nossa de Cada Dia, falando sobre os benefícios da carne para a saúde. Fora a questão da performance, como é que é a sua saúde? Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, né, Thaís, eu comecei a aplicar na minha vida, né? Então, o melhor laboratório é o seu corpo, né? As suas sensações. O melhor médico, como alguns médicos falam, é você, né? Você que sente, é você que percebe tudo que está acontecendo. E quando eu comecei a estudar, né, a entender isso melhor, voltar essa questão ancestral, comer açougue e feira, o meu corpo ele foi respondendo de uma forma muito boa e muito natural e performando. Então, o primeiro momento que eu vi foi a energia estável o dia inteiro. Eu não tinha picos de cansaço ou perda de energia durante o dia. A minha composição corporal, até na pouca entrevista que eu dei aqui agora, a minha composição corporal se tornou muito melhor até quando eu tinha 18 anos. A minha força, a minha resistência, tudo foi melhorando. Aí eu falei, poxa, tem alguma coisa boa acontecendo aí. Então, eu entendi, fiz o experimento comigo e deu certo. E muitos chegam para mim e falam assim, até quando você vai manter essa dieta, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou manter até acabar a minha vida, porque não faz sentido você se sentir bem, se alimentando bem, tendo performance e abandonar só porque, sei lá, não entendem, né? Ou ficam te pressionando, né? Então, basicamente foi isso, Thaís. É um experimento
que eu sempre falo, as pessoas têm que experimentar para entender melhor, né? E há quanto tempo você segue essa dieta, Alessandro? E eu estou indo para 6 anos me alimentando 99,9% de carne bovina, praticamente, e gorduras animais, né? Em alguns momentos eu faço bastante jejum, mas é um jejum natural, né? A gente pode tocar também nesse assunto que é muito interessante. O jejum é uma forma natural do ser humano, né? Infelizmente, hoje é preconizado que nós nos alimentemos a cada 3 horas, né? Então, muito carboidrato na dieta, isso daí não é natural da espécie humana, né? Então, o jejum é uma prática que a gente faz quando você está bem nutrido. Seu corpo está nutrido, então por isso que a gente consegue aí correr esse último feito aí, 515 quilômetros de jejum completo, né? Tem reserva para queimar. Queria te perguntar sobre a sua relação com o agro. E foi muito bacana. Não, graças a Deus, o nosso trabalho ele começou a aparecer, né, Thaís? E essas empresas que você citou aí agora, elas simplesmente são empresas muito inteligentes, né? Elas viram que o nosso trabalho, o meu e da Letícia, é um trabalho pioneiro no mundo que toda a cadeia deveria apoiar, né? Então, é um resultado aí. A gente já está há 5, 6 anos muito correndo atrás de ter apoio e hoje, graças a Deus, no 2025, a gente conseguiu essas empresas que nos ajudassem a espalhar essa mensagem. Então, nada mais é do que empresas inteligentes vindo... Porque se a carne um dia... A carne está sendo atacada todos os dias, como você sabe, né? A gente não precisa nem ficar repetindo muito isso. Existe uma guerra contra a carne, principalmente a carne vermelha, né? A gordura animal. Então, se esse produto, se esse commodity acabar, acaba a Crimate, acaba a Fazenda Mundo Novo, acaba a Conan, acaba de uma forma assim muito triste, né? Então, graças a Deus, hoje o meu trabalho junto com a Letícia é um trabalho bem apoiado hoje. A gente precisa de mais para espalhar essa mensagem, mas sem dúvida nenhuma a gente está muito satisfeito com essas empresas inteligentes e amigas que se juntaram ao nosso projeto. E não é só o começo, tá? Só o começo. E essa mensagem sobre a importância da pecuária, ela é levada também para outros países? Sem dúvida, eu já participei de alguns podcasts americanos e já tenho até um próximo agendado agora com o Papa, né? O Papa da dieta carnívora no mundo, que é o Dr. Sean Baker. Ele é da Califórnia, ele tem um podcast gigante, onde eu vou contar a minha história, a segunda vez que eu vou participar desse podcast, contando essa minha história dos 515 quilômetros na carnívora em jejum. Graças a Deus, o nosso projeto já está, assim, espalhando, principalmente nos Estados Unidos, onde eu moro, né? Mas a gente já recebeu convites e interesses como México e Bolívia até essa semana. Coincidência, né? Você ter falado nisso, tá praticamente uma ida para a Bolívia para contar a nossa história de sucesso na dieta carnívora, esporte, e no México a gente ainda está vendo. Então é questão de tempo, Thaís, para o nosso projeto e espalhar o benefício da carne para o planeta todo, né? Muito bem, Alessandro Medeiros, sucesso com a dieta carnívora e também com as provas. Obrigada pela participação. Poxa, Thaís, eu que agradeço e mando um grande beijo para minha amiga Lívia, que nos enviou o livro A Carne Nossa de Cada Dia, que deve ser uma bíblia aí, né, de cabeceira para todo pecuarista e pessoal da pecuária e do agronegócio brasileiro. Um grande beijo para vocês e nos vemos na próxima aventura. Obrigada. A Granja na TV faz um intervalo, em seguidinha estamos de volta. Até já! A Granja na TV está de volta e a escolha da sua graduação é muito importante. A Ubra tem uma oportunidade para você. Na Ubra, você tem futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 está on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais.
com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidades de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. No primeiro bloco do programa, conversamos com o atleta Alessandro Medeiros, que segue uma dieta estritamente carnívora. Vamos seguir falando sobre o consumo de proteína animal com a nossa parceira divulgadora científica, Lívia Padilha, que recebeu um abraço do Alessandro aí durante a entrevista. Tudo bem, Lívia? Tudo bom, Thaís? É verdade, o Alessandro mandou um abraço ali, ele é um querido amigo. E ele menciona com muito fervor aí o livro A Carne Nossa de Cada Dia, certamente fonte de consulta para ele nessa opção de vida que ele fez para um desempenho tão impressionante como essas ultramaratonas e o Ultraman, né, que são 3 modalidades ali. Você também aborda esses temas aí que são relacionados à prática desportiva e o consumo, só que no caso dele é somente proteína, né? É isso que impressiona. Na verdade, com o consumo da carne, principalmente a carne bovina, que ele faz, né, faz essa dieta, ele está consumindo proteína, mas a gente também tem que lembrar da gordura. Então, as gorduras boas que também estão presentes nas carnes, principalmente a carne bovina, ele escolhe, inclusive, cortes, às vezes, que são um pouquinho mais gordurosos, porque a gordura, além de muito saudável, ela também é uma fonte de energia para o nosso corpo. Então, quando a gente fala assim, dieta da proteína, até tá meio errado, porque a carne, ela é composta de proteína e gorduras. E essas gorduras que, no caso dele, servem como a energia que nós, pessoas normais, usamos o carboidrato, né? Exato. A dieta carnívora, quando ela é feita, no caso do Alessandro, assim, uma dieta estrita, porque ele acaba comendo realmente a carne, ele não costuma comer ovos, não costuma comer queijos e outras coisas que às vezes as pessoas numa dieta carnívora ou cetogênica, né, que são dietas aí até um pouco parecidas, consomem, ela é justamente uma dieta que vai buscar a energia do nosso corpo lá na gordura, né, o que vai nos mover, digamos assim, no dia a dia, é a gordura e não o carboidrato. Ou seja, a gente vai quebrar, digamos assim, a gordura, ou é que a gente está ingerindo, ou a nossa mesma, quando ele faz esses jejuns, é isso aí que acontece. Sim. E esses corpos cetônicos, que a gente chama, esse é o nome, eles dão energia para o corpo, diferente da glicose. Então é como se nós fôssemos assim um carro flex, a gasolina e a álcool. Nosso carro às vezes prefere, né, ou uma gasolina normal, ou uma gasolina aditivada. O carro prefere um melhor combustível, que no caso são até os corpos cetônicos. Agora, é uma questão interessante que o Alessandro mencionou e queria conversar contigo aí como divulgadora científica, é que o caso dele vai ser, ou está sendo, vai ser estudado. Isso é bem importante até para reforçar alguns argumentos que a gente conversa tanto aqui, né, Lívia? E que às vezes as pessoas têm alguns medos e tal. Esse trabalho em cima da saúde e do desempenho do Alessandro vai servir para muita coisa. É espetacular, Thaís, porque o Alessandro, junto com a Letícia, que é a nutricionista dele, eles têm feito várias parcerias e têm colaborado muito. Isso é uma questão mesmo de colaboração, porque às vezes tu tá quase que pagando para fazerem aquele estudo, para que aquilo seja desenvolvido, para que tu consiga mostrar os resultados. Não é fácil, né? Ele mesmo menciona na entrevista, eu gostei ali que ele mencionou que não é fácil conseguir um apoio, conseguir patrocínios, mesmo fazendo tudo que ele faz, né, todo esse desempenho que ele tem. Mas agora, que bom que ele está conseguindo e pessoas, instituições já viram esse valor e conseguem justamente trazer, às vezes, para a ciência, para a literatura, esses resultados. Porque tem algo que a gente sempre fala quando se estuda, e principalmente estudos de caso, assim, com pessoas na área da saúde, que se fala muito em anedota. Ah, uma anedota não é nada, ou seja, o estudo de uma pessoa às vezes não é muito, mas um conjunto aí de anedotas já é um conjunto importante, significativo, que deve ser estudado, e mesmo que uma pessoa melhore muito de uma condição, ou que uma pessoa se destaque de alguma forma, é interessante justamente esses estudos para entender melhor como funciona a nossa questão metabólica, a nossa questão aí de cura, às vezes, de doenças que estavam como que
é impossível, isso aí a gente não consegue nem remissão. Então já se mostra aí a dieta do Alessandro e mesmo uma dieta baixa em carboidrato, por exemplo, ela já está entrando inclusive em diretrizes internacionais contra diabetes tipo 2, contra vários tipos, até instituições, digamos assim, muito conservadoras, difíceis até de mudar alguma diretriz, tem que admitir, porque é tão óbvio, faz tão bem, que essas instituições já abraçam isso. Então a instituição que recentemente até abordou as dietas de baixo carboidrato ou low carb é a instituição dos Estados Unidos, que é para prevenção de diabetes, para tratar o diabetes tipo 2, que é justamente uma doença crônica, uma doença que a gente adquire ao longo da vida, mas que pode existir a remissão. Sim. E um outro tema importante, que foi o motivo da gente ter convidado o Alessandro para essa entrevista, é o apoio de organizações, no caso ali a Acrimate, que é a Associação dos Criadores de Mato Grosso, em apoiar um atleta que é consumidor estritamente de carne, porque isso traz também um pouco daquela parte da comunicação que você sempre fala, né, Lívia? Importante o setor estar ligado nessas oportunidades de falar com o público em geral. Claro. Thaís, e uma coisa que eu repetia e vou seguir repetindo, mas agora com um quê de sucesso, né, o case também do Alessandro, mas na ponta ali como um sucesso, é que dependendo da tua atuação, da tua indústria, do teu setor, tu vai precisar de um garoto propaganda. Pensa assim, a pessoa que vende uma roupa, ela quer que tenha um modelo que vista aquela roupa. A pessoa que está vendendo carne, quem é que está lá na ponta representando aquele produto? O que ele está vendendo? O que ele transparece? O Alessandro, ele é um atleta, ele só come aquele produto, ele é saúde. Tu olha para ele, tu vê que ele é energia, bem-humorado. Então, como que antes desses apoios essas instituições, essas empresas do setor não viam nele esse garoto propaganda que ele é? Então eu sempre dizia, e inclusive tem uma fala do Alessandro que eu coloco às vezes numa palestra, que ele dizia assim: às vezes eu ia pedir apoio e uma vez eu recebi uma negativa me dizendo: mas tu não tem muito a ver com o meu setor, né? Tu não tem assim o perfil. Daí ele falou assim: tá, mas tu vende prego? Eu achei que tu vendesse carne bovina. Eu só como carne bovina e tu tá dizendo que eu não tenho a ver. Tu deve vender prego. Então é bem isso, assim, que bom. Fico muito feliz que essas instituições e empresas viram agora essa oportunidade aí que estava passando, né? A gente diz aqui, passando o cavalo encilhado. É verdade. E estão montando no cavalo. Que bom, Lívia. Semana que vem, então, você volta à programação normal de responder as perguntas. Aliás, deixando aí um convite para quem nos acompanha, deixar perguntas lá no nosso Instagram, @granjanatv ou @multrs, trazendo as perguntas aí sobre qualquer curiosidade sobre carne bovina e sobre pecuária, né, Lívia? Exato. Fica muito bom essa interação. Mandem aí as perguntas e a gente vai respondendo. Tá certo. E a gente se fala semana que vem. Até lá. Até, Thaís. Obrigada. Tchau, tchau. Aconteceu na manhã desta quarta-feira o lançamento do Plano de Escoamento da Safra 2024-2025. O plano prevê investimentos de 4 bilhões e 500 milhões de reais para o transporte do que é produzido pelo agronegócio brasileiro. Que é 322 milhões de toneladas, sendo que eles colocaram. Mas o dado importante é que não é isso, não é 322 milhões de toneladas de grãos que é o recorde. A safra brasileira, Renan e Silvio, que passa nas rodovias, nas ferrovias e chegam nos portos e nos aeroportos, é de 1 bilhão 250 milhões de toneladas. É isso que é a nossa demanda desta agropecuária, só no que produzimos. Não é claro, vai falar assim, 320, parece que só transporta grãos. Quantas toneladas de cana-de-açúcar? 650, 770 milhões de toneladas de cana-de-açúcar? Quantas toneladas de celulose, de frutas, de carnes? Então, é isso que é o desafio desses dois colegas ministros para dar suporte para a produção brasileira. 1 bilhão 250 milhões de toneladas. É esse o desafio que está sendo entregue para o Brasil, para os brasileiros e para o mundo. E vamos crescer mais. Vamos incentivar um plano safra que estimule produzir mais. Vamos fazer com que a agropecuária continue sendo competitiva, ganhando mercado, cuidando da sanidade, e aí, com toda certeza, demandando mais infraestrutura. Também foram apresentadas ações planejadas para cada região. Ações para o corredor sul-sudeste. A ampliação dos investimentos vai pular de 1,6 bi, que já melhorou
a malha, como os senhores viram, para 1,9 bi. Vamos continuar melhorando a malha. Vamos realizar na região a concessão de 5 novos trechos rodoviários nos leilões desse ano. Serão 15, Fávaro, os leilões de concessão rodoviária esse ano. 15 esse ano. 5 só no corredor sul-sudeste. Para um efeito de comparação, o governo anterior fez, em 4 anos, 6 leilões rodoviários. 6. 1,5 por ano. Nós fizemos 2 no primeiro ano, 2 leilões, e fizemos 7 no segundo. 9 leilões em 2 anos, contra 6 leilões em 4 anos. Só que esse ano, a Viviane S. que toca essa agenda, com o secretário Jorge Santoro, que está até em São Paulo agora, conversando com investidores enquanto nós estamos aqui, nós vamos fazer 15 leilões. E o nosso produtor Giovanni de Oliveira nos traz as novidades da Ubra no Fala Professor. Tudo bem, Giovanni? Oi, Thaís, tudo bem? Então, os estudantes da Ubra ainda estão de férias, mas os professores já voltaram para o trabalho. É o caso do professor Jefferson Radayeski, que começou ano passado, né? Fez seu primeiro semestre na Faculdade de Agronomia da Ubra. Professor, como é que foi esse semestre? Foi um semestre bem intenso, mas muito produtivo também. A gente teve várias atividades, né, e muitas questões que a gente tinha que lidar assim, em curto espaço de tempo, mas foi muito produtivo mesmo, uma grande experiência. E o senhor está lecionando já em 3 cadeiras, né? Sim, na melhoramento genético vegetal, na bioquímica e na microbiologia. E o senhor estava falando, antes da gente começar a gravar, que no melhoramento genético e na microbiologia, o senhor trabalha também uma questão muito importante, que é a da polinização para as plantas que produzem alimentos, né? Exatamente. Então a gente tem vários cultivos, né, que vão necessitar de um cruzamento entre as plantas, ou seja, a parte masculina, que é o pólen, até a parte feminina. Sem esse cruzamento, então a gente não tem, em vários tipos de cultivos, a formação do fruto. Eu sempre cito o exemplo da macieira. Quando chega a época da floração, os produtores chegam a alugar várias e várias caixas de abelhas justamente para fazer esse serviço, senão não vai ter o fruto no final, né? E isso vai impactar depois na questão comercial também. Então, quer dizer, se não for a polinização por meio de abelhas, não vai ter o fruto da maçã, é isso? Exatamente. A gente tem outros insetos envolvidos, mas dentre os cultivos, as abelhas, elas têm, digamos, 70% o papel de polinizador nos cultivos. Então, as abelhas são fundamentais, né, em vários tipos, não só a maçã, mas o maracujá, outros tipos de plantas também. Professor, a gente vem enfrentando no Rio Grande do Sul aí problemas climáticos nos últimos anos, né? Estiagem nos últimos anos, ano passado enchente, esse ano de novo enfrentando estiagem. Acredito que isso afete também os insetos, e eu lhe pergunto, como é que fica essa relação da polinização para as plantas? Os insetos, eles são afetados também por esses problemas? Com certeza. Agora, quando a gente teve a questão da enchente em maio, a gente teve várias colmeias foram dizimadas, né, ficaram embaixo d'água e acabaram morrendo todas, e cortaram toda essa rede, né, de relação entre abelha e planta. Então, por isso a gente tem alguns estudos, né, que a gente já vem desenvolvendo há alguns anos, que é justamente identificar a partir do pólen as plantas que as abelhas estão visitando. Justamente a gente consegue saber se elas estão realmente fazendo a polinização daquele cultivo, e também a gente sabe quais plantas são importantes para elas. Então, esse tipo de conhecimento vai ser fundamental agora nessa reestruturação pós-enchente. E, professor, o senhor estava comentando também, fora do ar, que na questão do melhoramento genético, a polinização também é importante, né? Normalmente, quando a gente pensa no melhoramento genético, pensa numa ação mais direta, né? De cruzar indivíduo A com B. Como é que funciona para a questão do melhoramento genético com a polinização? Então, através dos cruzamentos, a gente pode gerar determinados tipos de variedades que são mais benéficas, ou seja, variedades que são mais produtivas, variedades que têm maior qualidade, maior açúcar em seus frutos. Então, tudo isso vai ser com base
na seleção, né, de alguns indivíduos, e através dessa seleção, dessas características desejáveis, a gente vai fazer o cruzamento desses indivíduos para obter aquele melhoramento. Mas eu lhe perguntar mais de forma prática, assim, para conseguir compreender. Como é que a gente vai fazer para que, de repente, o inseto vá especificamente naquela planta e depois naquela outra? Como é que funciona? Bom, o inseto, na verdade, ele fica livre, né? Ele vai onde ele deseja. Então, geralmente, quando a gente tem esses monocultivos, né? Como a gente vai ter somente a oferta daquele néctar e aquele pólen, as abelhas, então, elas vão fazer a visita, né? E vão fazer a polinização daquela... Por isso que são geralmente colocadas essas caixas em determinados períodos que vão estar com a floração massiva ali, né? Daquele cultivar. Compreendi. E aqui na Ubra, né, como esse conhecimento é transmitido para os alunos, né? Então, a gente aborda bastante isso nas disciplinas, né, durante o conteúdo de aula, e também em relação às pesquisas, né, publicações em jornais científicos. Então, todas essas informações que a gente vai acumulando, a gente vai colocando para a sociedade em forma de publicações. Perfeito, professor Jefferson, muito obrigado. Thaís, esse foi o Fala Professor dessa semana. Volto contigo no estúdio. A Granja na TV de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá!